Às vezes, a arqueologia desenterra relíquias que simplesmente não deveriam existir. Artefatos antigos tão avançados, que desafiam tudo o que pensávamos saber. Essas descobertas misteriosas empurram os limites da nossa compreensão e nos deixam perguntando como tecnologias assim puderam existir há tanto tempo. Número 20. Plimpton 322. Para começar, temos o Plimpton 322, uma fascinante tábua de argila babilônica, que data de aproximadamente 1800 a.C. Esse artefato guarda segredos, que continuam intrigando estudiosos até hoje. Inscrita com escrita cuneiforme, ela contém uma extraordinária tabela de números que inclui uma lista de ternas pitagóricas, ou seja, conjuntos de 3 números inteiros positivos, A, B e C, que satisfazem uma equação específica. Hoje em dia, dependemos constantemente da tecnologia matemática. Mas, quando começamos a construir as bases da nossa matemática, a tábua Plimpton sugere que os matemáticos babilônios antigos compreendiam os triângulos retângulos muito antes de Pitágoras fazer suas famosas contribuições. O verdadeiro propósito da Plimpton 322 continua sendo um enigma fascinante. Alguns historiadores propõem que ela servia como uma tabela trigonométrica para cálculos arquitetônicos, possivelmente ajudando na construção de grandes palácios e templos. Outros acreditam que era uma ferramenta educativa para ensinar matemática aos estudantes. Seja qual for sua intenção original, a Plimpton 322 é um testemunho do sofisticado conhecimento matemático alcançado pelas civilizações antigas, iluminando seu intelecto e nos deixando maravilhados com suas conquistas. Número 19. A Taça de Licurgo. Falando em genialidade antiga, a Taça de Licurgo é como um truque de mágica saído diretamente da Roma Antiga. Esta taça do século IV depois de Cristo não é apenas impressionante aos olhos, mas também muda de cor. Durante o dia, ela brilha em um verde jade fresco, mas ao ser iluminada por trás, se transforma em um vermelho sangue ardente. O segredo é a nanotecnologia. Partículas minúsculas de ouro e prata, reduzidas ao tamanho de nanômetros, estão incrustadas no vidro. Esse uso antigo de nanotecnologia demonstra um conhecimento de ciência dos materiais séculos à frente de seu tempo. Esses artesãos romanos não faziam apenas arte, mas manipulavam a luz e, sem saber, estavam se aventurando em uma ciência de ponta. Muito antes de ter um nome, a Taça de Licurgo é um testemunho de sua habilidade e engenhosidade extraordinárias. Número 18. A cunha de alumínio de Aiud. De uma maravilha romana a um enigma moderno, a cunha de alumínio de Aiud é uma das descobertas mais desconcertantes da arqueologia. Encontrada em 1974 por trabalhadores da construção civil na Romênia, este pequeno objeto metálico foi desenterrado a 10 metros de profundidade perto do rio Muris. A cunha, composta por 89% de alumínio e mais de 12 metais diferentes, não só desafia a nossa compreensão da história, como a reescreve completamente. O alumínio só foi produzido em forma pura pelos humanos, no século XIX. No entanto, acredita-se que esta cunha tenha cerca de 250 mil anos. Como poderia existir um artefato metálico tão avançado muito antes do seu tempo? As especulações vão desde ser um remanescente da tecnologia de uma civilização perdida, até ter origens extraterrestres. Quanto mais aprendemos sobre ela, mais esse objeto misterioso desafia tudo o que sabemos sobre o nosso passado. Número 17. O mecanismo de Anticítera. O primeiro computador do mundo, em 1901, mergulhadores de esponjas, na costa da ilha grega de Citera, fizeram uma das descobertas arqueológicas mais notáveis, os restos de um antigo navio cargueiro romano. Entre os tesouros recuperados estava um estranho dispositivo mecânico que mudaria a compreensão sobre a tecnologia antiga, conhecido como mecanismo de Anticítera. Este objeto agora é reconhecido como um mecanismo computadorizado, utilizado pelos antigos gregos,
para rastrear os movimentos dos corpos celestes, prever eclipses, calcular a posição das estrelas. Seus complexos de engrenagem e seu design estavam muito além de tudo o que se acreditava ser possível no mundo daquela época. Os estudiosos ficaram maravilhados com o dispositivo e muitos especularam que ele era muito mais avançado do que qualquer outra coisa de sua época. O mecanismo de anti-cítera foi um grande avanço na tecnologia antiga, e sua descoberta deu aos pesquisadores modernos uma visão sobre o brilhantismo da engenharia grega, mesmo não contendo ouro, nem joias. Seu valor está no conhecimento que proporcionou sobre as capacidades tecnológicas do mundo antigo. Esse artefato continua sendo um testemunho do engenho humano, mostrando a compreensão avançada de astronomia e mecânica que existia há mais de 2000 anos. Número 16. O Martelo de Londres. Vamos falar sobre o Martelo de Londres. Não de Londres, Inglaterra, mas de Londres, Texas. Descoberto em 1936 por uma família durante uma caminhada, esse martelo de aparência comum se tornou extraordinário ao ser encontrado incrustado em uma rocha estimada em cerca de 400 milhões de anos de antiguidade. O cabo de madeira do martelo se transformou parcialmente em carvão, e sua cabeça de ferro é notavelmente pura, o que sugere técnicas avançadas de metalurgia. Como uma ferramenta moderna poderia ter ficado presa em uma rocha tão antiga? Alguns argumentam que se trata de um processo geológico natural, enquanto outros veem isso como vestígio de uma civilização perdida, ou até mesmo de visitantes extraterrestres. Enquanto os céticos propõem explicações mais simples, o Martelo de Londres estimula nossa imaginação com seu mistério intrigante. Número 15. O manuscrito Voynich. Ele deve seu nome ao comerciante de livros polonês-americano Wilfrid Voynich, que o adquiriu em 1912. É um livro detalhado de 240 páginas, escrito em um idioma completamente desconhecido. A datação por carbono indica que ele foi composto no início do século XV, entre 1404 e 1438. O manuscrito é adornado com ilustrações estranhas, que vão desde plantas desconhecidas até símbolos astrológicos, além do que parecem ser receitas ou fórmulas farmacêuticas. Apesar dos estudos realizados por criptógrafos profissionais e amadores, decifradores de códigos americanos e britânicos da Primeira e Segunda Guerra Mundial, ainda não conseguiram decifrá-lo. Isso deu origem a várias teorias de que poderia se tratar de uma fraude sofisticada, mas a complexidade e a consistência do texto sugerem uma mensagem genuína. O manuscrito está dividido em seções, de acordo com as imagens, seções botânicas, astronômicas, biológicas, cosmológicas e farmacêuticas. A seção botânica contém ilustrações de plantas que não correspondem a nenhuma espécie conhecida. A seção astronômica apresenta diagramas com luas, estrela e símbolos do zodíaco, o que contribui para a natureza enigmática do manuscrito. Até agora, nem sequer se chegou perto de decifrar o código. Número 14. O ídolo de Shigir. O ídolo de Shigir é um relicário tão avançado para sua época, que parece quase sofisticado demais para ter sido criado há mais de 11.600 anos, muito antes do surgimento das civilizações conhecidas. Descoberta em um pântano de Turfa na Rússia, em 1890, essa imponente escultura de madeira tem intrigado os arqueólogos com seus complexos desenhos geométricos, incluindo zigue-zagues, chevrons e espigas, além de 8 rostos humanos, que sugerem que seus criadores possuíam habilidades avançadas de entalhe e uma profunda compreensão simbólica. O rosto superior com a boca aberta adiciona uma aura de poder misterioso. O que torna o ídolo de Shigir ainda mais notável é sua antiguidade. Testes de carbono mostram que ele é mais antigo do que as pirâmides do Egito e Stonehenge, desafiando as suposições sobre as capacidades cognitiva e artísticas das sociedades pré-históricas.
sua intrincada iconografia, aponta para uma sofisticação cultural inesperada, em grupos de caçadores-coletores, levantando questões sobre civilizações avançadas esquecidas, e os segredos que as sociedades antigas podem ter deixado para trás. Número 13. A Bíblia do Diabo. O Codex Gigas. Em julho de 1648, quando a Guerra dos 30 Anos estava chegando ao fim, o exército sueco atacou a cidade de Praga e levou muitos objetos valiosos, incluindo um enorme livro chamado Codex Gigas, que foi levado de volta para a Suécia. Esse livro não é apenas o maior livro medieval existente, mas também é famoso por seu conteúdo, o que lhe rendeu o apelido de Bíblia do Diabo. Com 91 centímetros de altura, 50 centímetros de largura e 22 centímetros de espessura, a Bíblia do Diabo contém 310 páginas, feitas com a pele de 160 burros. Embora originalmente tivesse 320 páginas, em algum momento as 10 últimas foram removidas. O livro pretendia ser uma coletânea histórica que inclui toda a Bíblia cristã, obras de Flávio Joséfo e São Isidoro de Sevilha, além de uma crônica da Boêmia escrita por Cosmas, um monge boêmio. Também inclui textos mais curtos, sobre diferentes temas, como medicina, penitência e exorcismo. Ninguém sabe a identidade do escriba que foi o autor e ilustrador da Bíblia do Diabo, mas especialistas acreditam que provavelmente se tratava de um monge que viveu na Boêmia, que hoje faz parte da República Tcheca, no início do século XII. Levando em conta a extensa redação e as ilustrações detalhadas, estima-se que os monges passaram cerca de 30 anos trabalhando no livro. Isso significa que eles dedicaram a maior parte de suas vidas para criar esse enorme e elaborado manuscrito. Mas isso não é tudo. Em 1594, a Bíblia do Diabo foi transferida do mosteiro de Bromov, onde estava desde 1420, para Praga, onde o rei Rodolfo II a pegou emprestada, prometendo devolvê-la aos monges quando terminasse. Mas ele nunca cumpriu sua promessa. O livro deve seu nome a um grande retrato do diabo, com 48 centímetros de altura, algo incomum na arte medieval, já que mostrava o diabo sozinho na página, agachado e olhando para frente, vestindo apenas uma tanga de arminho, um símbolo da realeza, o que significa que o diabo era visto como o príncipe das trevas. Essa imagem e as origens misteriosas do livro deram origem a várias lendas sobre sua criação, todas relacionadas ao diabo, incluindo a famosa história de que o escriba que criou o livro fez um pacto com o diabo para terminá-lo em uma noite, em troca de sua alma. Muitos afirmam que a localização do Codex Gigas não é o Vaticano, mas sim a Biblioteca Nacional da Suécia. Nenhum dos dois lugares esclareceu nada sobre o debate. Número 12. O disco estelar de Nebra. Um disco de bronze com 3.600 anos de antiguidade, encontrado na Alemanha, pode ser um dos mapas mais antigos do céu noturno. Ele é decorado com símbolos dourados que provavelmente representam o Sol, a Lua, as estrelas e até mesmo o aglomerado de estrelas. As câmeras de alta tecnologia permitiram tirar fotos nítidas, que revelam cada pequeno detalhe dos símbolos dourados. A varredura e modelagem 3D mostram que os cientistas podem criar cópias digitais do disco, girando e examinando de qualquer ângulo, para entender como funcionam e se coincidem com as estrelas. Podemos até usar um software especial para ver como era o céu noturno na Idade do Bronze, o que facilita a compreensão dos símbolos e dos materiais utilizados para saber de onde o disco poderia ter vindo e como foi feito. Número 11. Pássaro de Saqqara. Em 1998, os arqueólogos descobriram um artefato que despertaria a imaginação de pesquisadores e leigos. Esse artefato, conhecido como o Pássaro de Saqqara, foi retirado de uma tumba, em Saqqara, no Egito. Estima-se que tenha 2.200 anos e tem a forma de um avião moderno com cabeça de pássaro.
Sua estrutura mede 180 milímetros e pesa 39 gramas. Apesar da idade, o propósito do pássaro de Saqqara continua sendo um mistério. A falta de documentação do período em que foi feito só aumenta o mistério e sua natureza enigmática, alimentando a especulação de que os antigos egípcios poderiam ter entendido os princípios da aerodinâmica. Alguns acreditam que o pássaro de Saqqara poderia ter sido um modelo funcional de um avião, mas nem todos estão convencidos. Os principais pesquisadores sugerem que o pássaro de Saqqara não passa de um brinquedo para crianças, uma figura entalhada de um pássaro real. No entanto, a controvérsia em torno do pássaro de Saqqara continua até hoje. Número 10. O mapa de Piri Reis. Vamos nos aprofundar no mapa de Piri Reis. Imagine ter em suas mãos um mapa do século XVI que mostra as costas da América do Sul e da Antártida, ambas com uma precisão que não deveria ter sido possível naquela época. O mais surpreendente é que ele representa a Antártida sem sua camada de gelo. Será que os antigos exploradores poderiam ter tido acesso a um mundo oculto muito antes da exploração moderna? Esse mapa misterioso, desenhado a partir de fontes desconhecidas, desafia nossa compreensão sobre a navegação e a cartografia antigas. Será que o mapa de Piri Reis pode ser uma chave para civilizações perdidas? Ou será que ele foi baseado em um conhecimento antigo que ainda não descobrimos? Número 9. As espadas Ulferi. E falando em tecnologias avançadas do passado, as espadas Ulferi são outro enigma. Essas armas vikings foram forjadas com um aço que rivalizava com a metalurgia moderna. Encontradas por toda a Europa, essas espadas eram incrivelmente duráveis e tão finamente elaboradas, que frequentemente traziam uma inscrição que se traduz como Ulferi, um nome que pode ser a assinatura de um mestre ferreiro. O que realmente intriga é como os vikings, com suas ferramentas limitadas, conseguiram criar um aço muito mais avançado do que qualquer outro na Europa daquela época. Será que usavam segredos perdidos no tempo? Ou havia um conhecimento mais profundo guiando seu trabalho? Número 8. A luz de Dendera e o mistério do Egito. Dentro do Templo de Dendera encontram-se artefatos que provocaram debates e especulações durante anos. A lâmpada de Dendera, que está no Templo de Hathor, mostra uma figura segurando um objeto longo, com um filamento parecido com uma serpente em seu interior, junto com outra presença misteriosa. Alguns sugerem que o objeto se assemelha a uma lâmpada moderna, o que implica que os antigos egípcios podem ter tido acesso à tecnologia elétrica. Essa teoria desafia nossa compreensão do mundo antigo e levanta questionamentos sobre as capacidades das civilizações. A teoria predominante entre os egiptólogos e acadêmicos é que a luz de Dendera não é uma maravilha tecnológica, mas sim uma representação simbólica. O filamento é frequentemente interpretado como uma serpente primordial, enquanto o objeto alongado representa a flor de lótus, um símbolo comum no mito egípcio da criação, que simboliza o nascimento do sol. Essa interpretação está alinhada com as crenças religiosas e mitológicas dos antigos egípcios. O que intriga a maioria dos estudiosos é a ideia de tecnologia avançada no Antigo Egito, considerada mais como uma peça de simbolismo religioso do que como uma prova de eletricidade. Número 7. A Pedra de Coxo. E se estamos falando de gravuras misteriosas, não podemos esquecer a Pedra de Coxo. Descoberta na Escócia, esta antiga laje está coberta de símbolos e marcas intrincados. O debate persiste sobre se trata-se de um antigo mapa estelar ou de um calendário astronômico primitivo. Se a pedra for realmente um mapa das estrelas, isso poderia sugerir que as civilizações antigas tinham um conhecimento muito mais profundo de astronomia do que lhes é atribuído. Será que a Pedra de Coxo pode ser uma evidência do conhecimento científico de uma civilização perdida? Sua antiguidade, de aproximadamente 5.000 anos, certamente aponta para essa possibilidade. Número 6.
O mecanismo de Chari-Sukti. Seguindo essa trilha de mistérios antigos, vamos observar o mecanismo de Chari-Sukti. Encontrado no Irã, esse olho artificial de 5.000 anos de idade é uma maravilha da tecnologia protética primitiva. Fabricada com alcatrão e gordura animal, essa prótese antiga sugere que as pessoas de milênios atrás eram capazes de criar ferramentas sofisticadas e funcionais, possivelmente mais avançadas do que imaginávamos. Essa descoberta levanta uma pergunta: a que outras tecnologias de ponta foram perdidas com o tempo? O que os antigos sabiam que se perdeu nas dobras da história? Número 5. O Pilar de Ferro de Delhi. Chegamos agora ao Pilar de Ferro de Delhi. Com mais de 1.600 anos de idade, esse antigo monumento é feito de ferro, que continua sendo notavelmente resistente à corrosão para sua época. O trabalho em ferro do pilar é incrivelmente avançado, o que sugere um nível de conhecimento metalúrgico que não se acreditava existir na antiga Índia. Como os metalúrgicos indianos da antiguidade conseguiram tal precisão e durabilidade? Será que o pilar de ferro aponta para uma tecnologia avançada perdida, ou para o conhecimento de uma civilização muito à frente do seu tempo? Número 4. As muralhas do Grande Zimbábue. Agora exploramos uma maravilha arquitetônica da África, os muros do Grande Zimbábue. Essas impressionantes estruturas de pedra foram construídas sem argamassa, o que nos faz questionar como os engenheiros antigos conseguiram tal precisão, sem ferramentas modernas. O mais fascinante é que ainda se debate o propósito dos muros. Eles faziam parte de uma grande cidade, de um santuário religioso, ou de algo ainda mais misterioso? Esse local não só desafia nossa compreensão das técnicas de construção antigas, mas também levanta questões sobre os avanços tecnológicos precoces da África. Número 3. As figuras Dogu do Japão. Agora, vamos viajar ao Japão para descobrir uma relíquia misteriosa, as figuras Dogu. Essas pequenas figuras de argila, que datam de cerca de 5.000 a.C., intrigam os pesquisadores há séculos. Algumas parecem criaturas humanoides com grandes olhos em forma de amêndoa, transmitindo um inconfundível ar de astronauta. Será que essas figuras poderiam ter representado antigos astronautas ou visitantes extraterrestres? Enquanto os arqueólogos tradicionais argumentam que eram apenas símbolos espirituais ou rituais, a aparência de outro mundo das Dogu provocou teorias de que civilizações antigas poderiam ter tido contato com seres das estrelas. Número 2. As Cavernas de Longzhou, um complexo de 24 cavernas artificiais, escavadas em arenito na colina Fengguan. É uma das descobertas arqueológicas mais enigmáticas do século XXI. Descobertas acidentalmente em 1992, quando agricultores locais drenaram vários lagos. As 5 grandes cavernas e as 19 menores deixaram historiadores e arqueólogos perplexos. No início, muitos presumiram que essas cavernas eram um fenômeno natural, devido ao seu design único. No entanto, investigações posteriores mostraram que essas cavernas eram artificiais. Cada caverna possui apenas um portal conectado a um poço vertical, com uma escada esculpida que permite a entrada de chuva e água superficial, enquanto um sistema de canais de drenagem e armadilhas de água foi inteligentemente talhado no piso da caverna para controlar a entrada de água. O alinhamento das cavernas para o sul e sudeste maximiza a exposição à luz solar, ajudando a reduzir a tensão nos tetos. A precisão ao esculpir essas cavernas, camada por camada com cinzéis curtos, encontrados no local, continua sendo impressionante. O que continua sendo impressionante é a falta de evidências históricas concretas para explicar seu propósito. Embora tenham sido encontradas vasilhas de cerâmica vidrada da dinastia ocidental, isso sugere que as cavernas podem ter cerca de 2.000 anos. E embora não exista documentação definitiva, abundam teorias que vão desde pedreiras mausoléus,
moradias taoístas, armazenamento subterrâneo, até locais cerimoniais, mas sem provas mais substanciais. Número 1. A cabeça de pedra perdida na Guatemala. Há mais de 50 anos, nas selvas da Guatemala, ocorreu uma descoberta surpreendente. Uma enorme pedra havia emergido da terra, capturando a atenção de todos que finalmente a viram. Essa descoberta monumental revela um rosto com traços delicados, incluindo lábios finos, um nariz grande e um arco que cortava o céu. O que a tornou ainda mais notável foi que as características faciais, provavelmente de origem caucasiana, desafiavam as expectativas baseadas nas raças pré-hispânicas conhecidas das Américas. A descoberta dessa enigmática cabeça de pedra despertou uma curiosidade imediata. Especialistas e pesquisadores examinaram atentamente suas origens e significados. No entanto, com o passar do tempo, a descoberta foi gradualmente ficando em segundo plano nas discussões históricas. Quanto ao artefato monumental, ele serviu como um lembrete dos mistérios que se escondem nas profundezas da selva e continuam levantando questões sobre o intricado tapete da história humana e a interconexão das civilizações ao longo do tempo e do espaço. Amigos, chegamos à grande conclusão da nossa jornada histórica. Mas não se preocupem, o passado é vasto e sempre há mais para desvendar. Lembrem-se, a história é escrita pelos vencedores, mas é descoberta pelos curiosos. E vocês fazem parte desse ilustre clube. Participem da discussão nos comentários. Compartilhem seus próprios enigmas antigos ou relíquias que merecem um lugar de destaque. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e ativar as notificações.